Uhum. O Meet removeu uma pessoa automaticamente daqui, tá? Depois, não sei. Muito bem, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de leitura e produção de texto. Eu sou o professor Daniel Burgos, estarei com vocês hoje falando sobre redação, sobre parágrafos, sobre organização, sobre estrutura. Então, essa primeira parte da aula vai ser expositiva, vou falar sobre isso com vocês. A segunda parte, nós teremos uma chamada online, e depois disso, então, haverá um espaço para dúvidas de vocês, perguntas referente à atividade que deve ser postada amanhã, se eu não me engano. Tá? E alguns outros esclarecimentos também. Se você quiser falar, tem uma mãozinha aí, você clica, em outro momento eu passo a fala a vocês também. Vocês podem usar o chat, vou olhar com alguma frequência depois, né, durante o processo de exposição. Eu fico olhando o slide, então não tem, são duas telas e eu não tenho acesso. Então vamos à exposição. Eu vou compartilhar com vocês. Não pus isso aqui na plataforma ainda. Não pus, na verdade, pus sim. Então esse material que vocês têm aqui, ele é um material que nós elaboramos para um projeto do governo do estado de Mato Grosso, chamado Pré-ENEM Digital Gold. E então são cinco apostilas, na verdade, né? E essa daqui foi elaborada pelo professor Jonathan, que é meu amigo lá de Cuiabá. Tá? Tem uma também com o meu nome, e eu escolhi esse material dele para trabalhar algumas coisas com vocês aqui. Mas, professor, eu já estou na faculdade, por que eu tenho que ver sobre redação, né? Vocês vão escrever artigos, vão fazer resenhas, vão fazer resumos, vão fazer diversos tipos de texto, dos quais vocês devem se preparar para entender o que é um texto dissertativo, o que é um texto argumentativo, o que são as duas coisas juntas, que é o que pede alguns tipos de provas também. Vocês farão concursos públicos depois, e que talvez tenha que você expor as suas ideias a partir de uma redação também. Dessa forma, então, o texto dissertativo, argumentativo, será o que vai ser exposto aqui para vocês. O texto, ele tem que ser objetivo, né? Ele tem que ser impessoal, então não pode haver marcas de nós, de achamos, acreditamos, pensamos, e mantenha-se, então, a terceira pessoa. Mas o que é terceira pessoa, professor? Olha aqui essa construção. A dissertação argumentativa, quem que é a dissertação argumentativa? É ela. Então, ela é terceira pessoa, é um pronome de terceira pessoa, e o verbo está flexionado em terceira pessoa. Aqui é, né, terceira pessoa. Então, de novo aqui o é também. Então, o texto ele deve ser em terceira pessoa, né? Não se deve utilizar primeira ou segunda pessoa, então nem o eu, nem o nós, nem o tu, nem o vós, tá? Ou é ele, ou ela, eles ou elas. Isso é terceira pessoa. Argumentar, né, é se posicionar referente a um problema, a um tema. Então, está acontecendo algo, você quer se posicionar, então você vai argumentar. E a diferença do dissertativo para o argumentativo, né? No dissertativo é a parte de dizer o que você sabe sobre aquilo, de trazer referenciais teóricos para pensar tudo isso, e a parte argumentativa é aquela dobra que se faz para que você convença a pessoa de que o seu argumento é válido, mesmo que ela seja contrária ao que você está expondo ali, mas que ela compreenda, realmente o seu argumento é válido, você fez uma argumentação a partir do que você estava dizendo, né, se posicionando. O texto, né, um texto de vocês, ele deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Para o Enem, vocês se prepararam fazendo um texto de 30 linhas, 4 parágrafos, e o que você tem que aprender? Pode perceber que tem elementos aqui, ó, introdução. Então, eu vou montar um texto universitário, uma introdução que vai ter 3 parágrafos, 4 parágrafos, como se for fazer um artigo, por exemplo.
E depois eu vou desenvolver esses elementos no texto, trazer referências, citações, tudo isso, desenvolver esse texto e, por fim, concluir. Então, o artigo ele pode ter aí 3 páginas de introdução, umas 7 páginas de desenvolvimento e mais umas 3 de conclusão, né? Que são considerações finais. Então, 13 a 15 páginas vocês vão se acostumar a ler e também a fazer durante o curso. Mas o que eu tenho que entender? Depois vocês vão ter acesso, podem olhar com calma tudo isso. Eu vou esmiuçar, dar um foco em algumas coisas, né? Um material um pouco longo, e o meu foco são alguns elementos disso aqui que eu quero que vocês percebam para que vocês melhorem a sua produção. Todo parágrafo ele tem o início, meio e fim. Né? Pois é. Todo parágrafo tem início, meio e fim. Todo parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Sabendo disso, é muito mais fácil de entender como construir esse texto, esse parágrafo. Olha aqui que a gente tem aqui, ó, 1 período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, tá? Estão em cores diferentes para mostrar o que foi escrito aqui. Mas ó, em um parágrafo, nós temos 4 períodos, que é a parte inicial até o ponto. Então, nós temos 4 pontos aqui, né, pontos finais, tá? Então, o que vocês têm que perceber? Que quando eu começar a esquematizar e montar, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, esse parágrafo, é muito mais fácil de imaginar tudo isso. Eu vou apresentar alguma coisa, né, o tema, eu vou colocar um tópico frasal, vou desenvolver isso em 2 parágrafos, por exemplo, em 2 parágrafos, e vou fechar a ideia. Essa visão negativa. Isso aqui é uma forma resumida de dizer o que foi dito anteriormente. Tá? Em outros parágrafos, vai utilizar conectivos de conclusão, como desse modo, dessa forma, portanto, dessarte, e assim por diante. Né? A mesma coisa aqui, ó, introdução, ó, nessa perspectiva, desenvolvimento, e aqui, conclusão. Isso aqui se chama-se parágrafo padrão. Um parágrafo padrão é aquele parágrafo que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é um parágrafo padrão. Esse parágrafo ele pode ter alguns elementos a mais, a menos, pode ter mais períodos, você pode colocar 3, 4 aqui no seu desenvolvimento, por exemplo. Deixa eu aceitar mais alguém aqui. E esse, né, depende de como você vai colocar essas ideias também. Às vezes é necessário você ter mais períodos no desenvolvimento. E essa parte inicial, então, é o tópico frasal, é aquilo que eu vou discorrer depois. Quando eu apresento isso aqui, e eu tenho opções de esmiuçar isso, detalhar tudo isso nos parágrafos seguintes, fica muito mais fácil depois de preencher isso com o que eu li, com o que eu trago de citações diretas e indiretas, dessa forma. Eu quero que vocês comecem a ler textos aí, o que forem fazer, o que mandarem vocês fazerem, pesquisar também, olhar em jornal, liga o alerta de vocês, se você não percebeu isso ainda, que quase todo, né, porque tem diferenças também, mas o parágrafo ele vai ter essa estrutura, que é um parágrafo padrão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? É bem interessante o material, ó. Vocês podem ter acesso, podem olhar com calma, podem ler também. E vamos, então, ao que colocar, então, no texto. Né? Tem gente que tem uma dificuldade de começar essa parte aqui, ó, a introdução. Professor, não sei qual palavra que eu começo lá. O cérebro dele é instruído a falar assim, atualmente. A primeira palavra do texto é atualmente. Né? Tem que ser atualmente. Então, o que eu coloco? Começa colocando o que vem na sua cabeça. Se for atualmente, coloca lá. Depois você risca isso aí e troca por outra, muda a expressão. Ó, olha isso aqui. Ao longo da formação, ao longo do processo de formação da sociedade. Ó, olha só essa construção.
tá? Durante o processo de construção da sociedade, durante o processo de crescimento social, da formação social, né? Ela colocou o quê? Durante toda a história da humanidade, entre aspas, seria isso, né? A formação social é isso. O pensamento tal, aí ela encaixou porque nem sempre teve essa ideia cinematográfica, né? Consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, então já trouxe onde que teve algo diferente, né? Teve a questão dos regimes totalitários, né? Por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação, a adesão das massas ao governo. Então, o governo tinha domínio sobre isso e era a forma de chegar a mais pessoas a partir disso. Hoje é a televisão e algumas coisas da internet também, mas é mais a televisão ainda. Já foi o rádio, né? Então, nesse sentido. Então, o que é essa parte toda aqui? É eu trazer o tema. Eu contextualizar o tema. O que está acontecendo? Temos um problema. A população brasileira não vai ao cinema. Agora não dá, por causa do Covid, mas não vai ao cinema. Isso aqui é uma proposta de 2019. E o que é o cinema? O cinema é lazer. E a sociedade precisa ter cultura, lazer, acesso a tudo isso. Faz parte das obrigações estatais também. Está na legislação. Né? Direito à cidadania corresponde a isso, né? A moradia, alimentação, saúde, educação, lazer e cultura. Né? E o que está acontecendo? Não estão indo. Aí ele traz um aporte anterior a isso. Lá atrás, o cinema era usado para tal coisa. E aí traz o ponto de vista dele. Embora o cinema tenha se popularizado, posteriormente, ou seja, depois aconteceu algo diferente. Como entretenimento, nota-se que na contemporaneidade, ou seja, no século XXI, ou seja, pós-2000, é fácil, né? Aqui eu estou falando de 1900, aqui eu estou falando de pós-2000, né? Contemporaneidade. A sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe, e da falta de acesso por parte da população. Então, eu estou dizendo que o cinema passou a ser de uma elite, porque pagar R$10, R$20 para entrar no cinema, mais a pipoca, e aí você e mais a mulher e os 2 filhos. Então, são 4 pessoas, R$20, R$80, mais pipoca e alguma coisa, dá 120, pelo menos. Então, é um programa caro para fazer em família, né, dependendo do nível de poder aquisitivo. Então, essa é a tese, é essa limitação social. Como que eu olho para problemas, professor? Quando você sair na rua e você olhar lixo na lateral, assim, perto do bueiro, por exemplo, assim, isso aqui vai para o rio. O que será que a cidade poderia fazer para que esse lixo de alguém, de algum lugar, que veio com chuva, ou que alguém jogou aqui, porque tinha lixo já, não tenha isso? O que é isso? É a sua tese? É o seu posicionamento? É o seu ponto de vista? É aclarar, eu vendo um problema e eu tentar aclarar, resolver aquilo. Mesmo que eu não faça nada, mas que eu reflita. Olha, poderia colocar caçambas, lixeiras maiores, poderia ter um caminhão de limpeza de ruas que passava regularmente, poderia ter caçambas em alguns locais para pessoas não jogarem televisões, sofás, e assim vai, né? O que geralmente joga é geladeira, né? Joga muita geladeira em terrenos. E o próprio lixo também. Quando alguém vê lixo, joga mais lixo naquele lugar. Ok? Então, o que é tese? Eu vejo algo. Isso aqui é uma caneta. E eu vou pensar nas possibilidades, nos problemas, na solução. Por que isso está desse jeito? Por que isso não está desse jeito? Tá? Por que não está da forma que deveria?
Então, eu estou mostrando o meu ponto de vista como ser, depois de 11 anos de educação básica, estudando, que eu sou um ser pensante e que eu vejo problemas sociais e que eu me posiciono. A direção dos argumentos é como que eu vou resolver isso, como que eu vou discutir isso, como que eu vou direcionar tudo isso. Essa visão negativa, lendo ali então, pode ser significativamente minimizada desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do custo do ingresso para a maior acessibilidade. Então, em linhas gerais, bem sucintamente, né, apresentou ali, então, a direção dos argumentos. E aí, como que eu começo o próximo parágrafo? Do nada, assim? Não, eu tenho que colocar um conectivo que articula isso. Então, eu quero que vocês passem a observar todos os conectivos de texto que vocês leem. Aqui, ó, embora, no mesmo parágrafo aqui, ó, tá? Nessa perspectiva, né? Não é uma conjunção, mas é um termo que ele amarra o seu texto e ajuda a ter mais coesão e automaticamente coerência. Ó, desse modo, tá? Comecem a olhar isso nos textos. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão das classes inferiores. Então, está dizendo que se conservou na maioria, mas que quem tem menor poder aquisitivo se afastou. Quem eu conheço, que eu li, que eu vi alguma frase que fala sobre isso, sobre sociedade, sobre controle, sobre uma sociedade desnivelada, desproporcionalmente, tanto educacional quanto social, cultural, né? O livro Foucault, né? Isso é uma citação indireta. Então, nessa perspectiva, segundo Foucault, não precisaria colocar filósofo francês, mas pode dar esse ênfase. O poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação sob a ótica Foucaultiana, né, que vem de Foucault. É possível observar, ó, aqui já é uma discussão do que está acontecendo, sobre essa ótica desse repertório sociocultural, que é essa citação de filósofo, sociólogo. Vocês vão usar teóricos da literatura, teóricos de estrutura, vocês vão aprender isso, né? Um teórico para discutir a estrutura do texto, um teórico para discutir a parte social do texto, Said, por exemplo, vão estudar bastante. Tudo isso vocês vão trazendo para o texto, vão aprender a fazer, né, vão usar com mais frequência, aqueles que já sabem, para melhorar essa inserção de elementos no seu texto e esse seu texto ficar mais rico. Esse enriquecimento a partir das citações diretas e indiretas. Sob a ótica, então, do autor, é possível observar que o discurso homogênico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. É o que eu tinha falado para vocês antes, que é um direito, e aí trouxe essa discussão justamente isso. Então, o que está acontecendo e é o problema atual detalhado aqui, então. E aí, fechamento do parágrafo, desse parágrafo padrão. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população.
Alguém só fala, tá tudo bem com o áudio, estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem, professor. Ok, obrigado. Isso é uma finalização do argumento, uma finalização do parágrafo. Tá? Perceba, usou aqui cinematográfica aqui em cima e aqui embaixo. Né? 2 vezes a mesma palavra, só. No máximo, uma repetição de uma palavra no parágrafo. Fora isso, busquem sinônimos. Tá? Aqui é um parágrafo bem grande. Então, ainda foi permitido, mas busque variação. Usou o termo até, né? Esse texto amostra, ele não foi colocado o terceiro parágrafo dele, né? Poderia ser outro sim, de outra forma. Ainda sob essa perspectiva, então eu posso usar vários elementos para iniciar esse terceiro parágrafo. Então, passem a perceber essas estruturas textuais, como que elas são amarradas, como que eles aparecem. Tá? E a conclusão aqui, então, né? Desprende-se, portanto, a relevância da igualdade ao acesso ao cinema no Brasil. Isso aqui é importantíssimo, é curto, mas o que é isso? É uma retomada do que eu estou discutindo o texto inteiro. Um leitor do seu artigo, por exemplo, leu lá um monte. Ficou meio em dúvida, de repente você faz o quê? Uma retomada repetindo o que você está trabalhando. Fica muito mais fácil de entender realmente o que ele discutiu, é isso mesmo, não havia uma dúvida, mas aqui ficou esclarecido. Então, a retomada é uma reescrita com outras palavras do tema em discussão. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado, porque é o país, né, não é a província, né, a divisão, a unidade federativa, que é o que o Brasil coloca, proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto com a difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano. Nos meios de comunicação, por meio de anúncios a fim de colaborar com acesso igualitário. Então, a ideia é que havia uma desigualdade, está propondo algo para melhorar isso. Ademais, conjunção, gente, ó, presta atenção nisso. Olha como que amarrou o termo anterior. Para que isso ocorra, isso que foi falado anteriormente. Então, começa a olhar essas coisinhas do texto. Não é assim jogado o texto, ele vai entrelaçando, tá? Cada parte. Eu costumo dizer que isso aí, isso faz parte da aula que vem, mas a parte de coesão é como se fosse uma caixinha de lenço que você puxa, aqueles lenços molhados, umedecidos, né, que fala. Você puxa e ele só tem um fiapinho que puxa o próximo, quando chega a uma certa altura ele rompe. Isso é o seu texto. O seu texto ele tem que puxar o outro parágrafo, tem que estar articulado, não pode estar solto. E no parágrafo tem que estar totalmente amarrado. Ademais, a instituição educacional, ó, ele não colocou a escola, nem a SEDUC, nem o MEC, colocou a instituição educacional. Aí eu coloco tudo, né? Aí entra a universidade, tudo. Deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democracia coletiva do cinema. Curiosamente, no ano desse Enem, com esse tema aqui, eu levei os meus alunos ao cinema para ver o herói e o anti-herói nos Vingadores. Eita! E foi justamente isso aqui, foi uma democratização do acesso ao cinema. Alguns deles moravam aqui na cidade e nunca tinham ido ao cinema, por N motivos. Pai e mãe não leva, por falta de vontade, interesse, né, falta de dinheiro, tudo isso interfere, né? Como entretenimento destinado às elites, por intermédio de debates e palestras na área de ciências humanas.
com o objetivo de esclarecimento populacional. Assim, olha, fechamento de ideias. Quando é um texto igual o do Enem, você vai usar isso aqui, uma ideia futura, tá? Porque é um projeto. Então, você tem que ver o que é o seu texto. Se é um artigo, por exemplo, você pode fechar que esses foram seus levantamentos e que, claro, futuramente haverão outras pesquisas, né? Então, você também pode usar uma inferência ao futuro. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Isso aqui é uma redação nota 1000, 2019, da aluna Miranda Delfino. Tá? Vocês podem achar o texto dela completo na internet, então também com o terceiro parágrafo. É muito comum muita gente tangenciar o assunto. Talvez você ouça isso, professor. Nossa, você tangenciou seu artigo, tangenciou seu texto. Tangenciar é você escrever sobre aquilo, mas um pouco deslocado, né? Um pouco à margem. Não é o foco principal, a abordagem sua sobre aquilo, e você realmente tem isso. E também pode ter uma fuga total do texto. Pede-se para discutir sobre o cinema, e a pessoa discute sobre Netflix, né? O acesso na televisão das pessoas a partir disso. Fugiu. Por mais que fale disso, é outra coisa, né? Isso aqui não cabe, né, para a gente. Aqui é o que vocês podem trazer para o seu texto, exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos, citações. É isso que vocês vão usar mais agora, né? Pessoas especialistas no assunto tal que você está lendo, fazendo, você vai começar a usar mais, a citar mais, e vai fazer parte do seu vocabulário agora, cada vez mais. Tá? Isso aqui não cabe para vocês, porque vocês fazem textos maiores do que 30 linhas, né? Vocês fazem ou farão. Aqui algumas ideias de estratégias e de parágrafos padrões também, que vocês podem observar com inserção de estatística, de pensamentos, ó, para o filósofo tal. Então, falou do filósofo, depois para ele tal coisa. Aí, nesse contexto, ou seja, depois de falar tudo sobre isso, como que eu articulo a sequência da ideia? Eu uso nesse contexto que eu falei anteriormente. Né? Então, nesse contexto. Ó, nesse contexto, tá vendo? Eles usam bastante isso. Nossa, professor, não tinha percebido que eu poderia inserir isso. Pois é. Né? Fácil, simples. E como que você aprende isso? Fazendo. Na primeira redação que você fizer, você já vai olhando todos os conectivos e escreve lá, vai inserindo no seu texto, vai ficando prático e vai entrando no seu repertório de escrita. Vai ampliando. Alusão histórica, contextualização, tá? E aí eu vou parar de compartilhar um pouquinho, vou ver se vocês têm alguma pergunta. Então, quem quiser falar, levanta a mão, por gentileza. Uau, tá cheio de gente aqui, tem 1 milhão de pessoas. 37 pessoas. Podem falar, quem quer perguntar? Alguém levantou a mão? Nada? O professor tá uma metralhadora hoje, né? Pá, pá, pá. Que é isso, professor? Não houveram mãos erguidas. Segue o fluxo. Vou compartilhar, então, uma estrutura de parágrafo com vocês agora. Deve estar chegando aí para vocês em instantes. Alguém fala, chegou. Chegou, professor. Obrigado. Tomando uma aguinha aqui. Estrutura do parágrafo padrão. Então, introdução, possui uma ideia núcleo, uma ideia principal ou um tópico frasal. Então, mesmo sendo um parágrafo padrão, né, da ideia de que é de um jeito só,
ele tem múltiplas formas de se construir também, que expressa uma síntese do conteúdo, né, de todo o parágrafo. Então, o que é essa primeira parte? A introdução, é mostrar a ideia. Olha aqui, então, a globalização é o estágio supremo da internacionalização. Disse tudo já, né? Resumidamente. Esmiuça isso agora, né? Então, o que é o desenvolvimento? Possui ideias secundárias que explicam, comentam, desenvolvem, ampliam o tópico frasal. Então, vai discutir, vai ampliar globalização, estágio supremo e internacionalização. Processo de intercâmbio entre países que marcou o desenvolvimento do capitalismo desde o período mercantil do século XVII e século XVIII, expande-se com a industrialização, ganha novas bases com a grande indústria nos fins do século XIX e, agora, adquire mais intensidade, mais amplitude e novas feições. O mundo inteiro torna-se envolvido em todo tipo de trocas, técnicas, comerciais, financeiras, culturais. Folha de São Paulo, jornal mais vendido no mundo em língua portuguesa. Compreenderam? Né? O que é essa parte final aqui? É a conclusão. Possui ideias que fecham o parágrafo, arremetem à ideia central. Tá? Tudo isso aqui, isso é um parágrafo padrão. Apresenta, desenvolve. Olha só, o desenvolvimento dele é um parágrafo só, longo, usa vírgula, bastante vírgula, para dividir. Professor do céu, nunca entendi esse negócio de vírgula, né? Não é a aula de agora de vírgula, mas só para você entender aqui, alguma coisa de vírgula, tá? Alguma coisa de vírgula. Alguma coisa de vírgula. O que tem em comum essas 4 palavras em amarelo? Elas estão se referindo à introdução, à globalização? Sim, mas gramaticalmente, só para a gente discutir vírgula. Tá. Termina em vogal? Não. Só que a minha pergunta foi mal feita, mal formulada. Seria os verbos? Sim, as palavras em amarelo são verbos. Perfeito. Melhore isso. Explique melhor. Os verbos estão interligados ou entre eles há algum tipo de separação? Seria o período? Isso. Uma coisa assim? Perfeito. Então, aqui a gente tem quantos verbos? 4 verbos, né? Em amarelo ali nesse grande período composto. Esse período composto, ele tem várias partes, né? Várias. E para a gente dividir esses períodos, a gente divide eles pelos verbos e as vírgulas têm essa função de separar cada um dos períodos. A primeira coisa é essa. Fica mais fácil você imaginar. E aí tem vírgula para separar termo explicativo, antes do que ali é um termo explicativo, para separar uma adição, né, ou uma ideia explicativa, como agora, por exemplo, tem vírgula depois disso. Tá? O adquire mais intensidade, vírgula, mais tal. Então, é uma adição, então também usa vírgula. Então, fica mais fácil de imaginar o texto quando eu penso desse jeito. Né? Entre verbos tem que haver vírgulas. Tá?
A grosso modo, para vocês entenderem. Não é aula de vírgulas, não. Entendi nada, professor. Tudo bem, calma seu coração, tá? Hoje é só para você ter noção. Então, aqui a gente tem... Deixa eu ver se tem alguém... Tem um... Calorie, pode falar. Professor, por que entre verbos tem que ter a vírgula? Uma dúvida. Justamente para separar cada um dos períodos. Ah, tá. Tá? Uhum. São 4 verbos, então tem 4 períodos, e o que separa esses períodos são as vírgulas. Tá bom? Aí aqui a gente tem na sequência vários tipos de parágrafos padrão, tá? Trazendo dados, estatísticas, são todos de jornais, são pedaços aqui, né? Alguns de filosofia. Vocês têm acesso lá, vocês podem ler com calma também. Nessa semana que morreu Ayrton Senna, morreu atropelada no Rio de Janeiro, mais precisamente na Avenida das Américas, um termo explicativo, tá vendo? Na Barra da Tijuca, uma empregada doméstica chamada Rosilene. Durante 1 hora, os carros passaram por cima do seu corpo, a ponto de só ser reconhecido através das impressões digitais que restaram. Meu Deus. O Brasil inteiro chorou a morte de Senna, mas poucos souberam do fim trágico de Rosilene. Este é o retrato do país que habitamos. Somos, cada dia mais, 2 Brasis, um dos ricos e famosos que faz uma nação inteira chorar ou pelos menos se interessar pelo caso. Ou pelo menos se interessar pelo caso. Outro, o dos miseráveis, cujas vidas não interessam a ninguém. Antônio Carlos Viana. Uau! Muito intensa a denúncia dele aqui. E agora é com vocês. Né? É com vocês. Professor, não estou entendendo, professor. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é uma proposta para vocês, não vai precisar entregar, não vai precisar postar, tá? Se vocês estivessem em sala de aula, vocês iriam fazer algumas práticas, né? Aqui, até por questão de gravação, questão de que eu não estou vendo vocês fazendo, tudo isso, né? Então, não vou fazer, nem dar esse tempo assim. Se fosse em sala de aula, teria uma exposição dessa, 40 minutos, aí vocês fariam uma atividade por uns 30 minutos, ou até menos, mas eu acho que seria esse tempo mais ou menos. Depois, ouviria cada um de vocês também, mas eu acho que aqui no online fica muito, muito ruim, assim, eu fazer uma pausa agora de 30 minutos, tá? Então, o que eu pensei? Vocês podem fazer praticando na sua essência, até porque na faculdade mesmo, a gente não vista caderno de vocês, não olha o que você faz, porque o que você faz lá para o seu desenvolvimento, tá? Então, desenvolva parágrafos a partir, né, de cada tópico frasal. Então, aqui tem alguns tópicos frasais, e você pode fazer dos 5, de 4 deles, como você quiser. Então, aí depois, no seu tempo. Tá? Esse material está postado lá. Um deles é a estrutura do parágrafo, que é essa parte do Word, e o outro é a estrutura da redação, que é aquele material maior que eu comecei a aula de vocês. Tá? E agora é o nosso momento de tirar uma foto. Vamos preparar para ligar a câmera? Dá tempo agora ou eu faço chamada e depois... O que vocês acham? Faz a chamada primeiro. Fazer a chamada, então. Ô, professor, em que aba está esse material que você postou? Na principal mesmo? Sempre na principal. Ah, tá, eu não tinha atualizado aqui, agora apareceu. Aham. Ó, siga A, né? Tá aqui, ó. Estrutura da redação e estrutura do parágrafo, tá bom? Até pus aqui, ó, não precisa entregar, tá? São práticas, atividades. Quando botar o presencial, vocês vão acostumar.
fazer um monte de coisa sem precisar entregar, mostrar para o professor para ler tudo também, tá bom? É a questão da autonomia de vocês, certo? Então, vou fazer chamada, e aí depois eu vou... Vamos tirar uma foto. Então, hoje, dia 25, e esses são vocês, certo? Certo. Vendo? Ah, professor, eu olhei que eu tô com presença lá. Sim, aparece presente antes de confirmar, né? E depois que a gente altera para falta, se for o caso. Então, presta atenção na chamada para responder por gentileza. A Alessandra Nunes. Alexandra Rodrigues. Aline. Presente. Ana Cláudia. Presente. Andréia. Presente. Bruna. Presente. Camila, do Espírito Santo. Presente. Camila Martins. Presente. Camille Divina. Presente. Cris Lane. Se alguém precisar no chat, alguém avisa, por gentileza, tá? Cristiane. Presente. Daniele. Presente. Edilane. Presente. Eduarda. Elielton. Emilin. Everton. Emily. Thaís. Presente. Everton. Presente. Fabrício. Presente. Gabriel Pereira. Presente. Gabriele. Presente. Gladson. Presente, professor. Ingrid. Presente. Yolanda. Ívia. Opa, presente. Jamile. João. José. Professor, Jamil está presente. Quem está presente? Jamil. Ok, obrigado. Professor, a Emilin está presente. Tá, vou pôr... Deixa eu só ver aqui, alguém pediu para entrar. Pronto. Sou do professor pelo celular para poder ligar a câmera. Tá. Emily. Já eu volto para ver quem não respondeu, tal, tá? Se ficar... José está? Tem um cachorro latindo aí. Julie. José não respondeu, né? Julie. Karina. Karina Pereira. Karine Mariana. Presente. Cauane. Kelly. Presente. Luana. Tem um barulho. Foi a Luana ou não, gente? Eu não tô vendo lá. Sim, foi ela. Obrigado. Luiz. Presente. Marciele. Presente. Maria. José. Maria José. Alguém escreveu no chat lá, veio o barulho aqui. Maria Sandy. Michele. Presente. Moniele. Presente. Nayane. Presente. Rafaela. Raquel.
Rayane. Presente. Sérgio. Presente. Sara. Presente. Solange. Presente. Stephanie. Tatiane. Presente. Thaís Camargo. Presente. Thaís Gonçalves. Presente. Deixa eu salvar aqui. Pronto, salvou. Quem que não respondeu, está sem microfone, algo assim? Aconteceu isso? Deixa eu A ver o chat. Eduarda. A Eduarda. Eduarda. Mais alguém? Acho que só, né? Deixa eu mexer lá. Eduarda. Ok. E gravar frequência. Ok. Tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 faltosos. 36 pessoas, comigo 37. Tem mais gente duplicado também, né? Então tá certo. Foto? Vamos ligar a câmera, todo mundo, bonitão, arruma o cabelo. Não acabou a aula não, tá, gente? Tem ainda uma segunda parte, momento para vocês tirarem dúvidas de vocês. Ô, professor, por uma excepcionalidade do momento, eu não vou poder ligar a câmera agora, tá? Tudo bem. Tá, até foi um pedido da coordenação também, para que durante a aula, em alguns momentos, pedisse que vocês aparecessem, né, para ter essa interação também. Então, não é só clicar e entrar na aula, tá bom? Vamos lá, esperando mais um pouquinho, o pessoal se arrumando, bastante gente já. Quase, quase. Olha só quanta gente. Preparando, vamos lá, 10 segundos para a foto, prepara, respira fundo, dá uma relaxada. Bom, quem entrou, entrou, preparar, apontar. Foi. Vamos ver como é que vocês ficaram. Olha só, todo mundo com pose, ficou bom. Manda no grupo, professor. Sim, mandarei agora. Vocês perceberam durante a aula como é que o meu celular toca, né? Professor, Deixa eu ver aqui. Bom, vou encerrar a gravação agora. Aí vou abrir para as dúvidas. Eu acho que isso não precisa entrar na gravação, para quem for fazer relatório, né? Até porque deve olhar posterior ao término da questão do vídeo, tá bom? Então, interrompendo a gravação. Já vou passar a falar para vocês, vão poder perguntar, tirar suas